Olá, aluna. Olá, aluno. Bem-vindo a mais uma aula de Física aqui pelo preparatório Paz UEMA Enem, né? Hoje nós vamos dar continuidade falando sobre acústica, né? Vamos dar continuidade ali à ondulatória, né? Mas agora direcionada à parte da acústica, tá ok? Então, papel, caneta, faça as anotações que nós iremos aqui comentar, né, os conteúdos aí nas questões, tá ok? Então, fica ligadinho aí, vamos para a primeira questão, né? Questão da UEMA. Então, é o seguinte, ó. Técnicos em acústica utilizam o caráter ondulatório do som para eliminação total ou parcial de ruídos indesejáveis. Para isso, microfones captam o ruído do ambiente e o enviam para um computador, programado para analisá-lo e para emitir um sinal ondulatório que anule os ruídos original indesejável. Em qual fenômeno ondulatório se fundamenta essa tecnologia? Letra A, polarização. Letra B, interferência. Letra C, reflexão. Letra D, reverberação. E letra E, difração. Ok? Então vamos lá, né? Questão. Bom, gente, a acústica, certo? É uma parte dentro da ondulatória que vai estudar apenas essa onda mecânica que nós chamamos de som. Né, como é que se dá a propagação desse som. Lembrando que o som, ele precisa de um meio material para se propagar, né? Porque, como eu já falei, ele é uma onda mecânica. Então, se é onda mecânica, ela só consegue se transportar, né, se propagar na matéria, tá ok? Bom, então, nós temos uma onda, né? Onda, o conceito de onda, só para relembrar, né? Onda é toda perturbação que se propaga em um meio. Seja ele material ou não, ele pode ser também um meio imaterial, que é o caso das ondas eletromagnéticas. Basta lembrar da luz, certo? Nós temos o estudo da luz, né? Nós temos o estudo da óptica, tá certo? Que estuda essa onda eletromagnética, a propagação dela, ok? E nós temos o estudo da onda mecânica, que é a acústica que nós estamos fazendo agora, tá ok? Bom, então essa onda mecânica, desculpa, né, a acústica, essa onda mecânica que se propaga em um meio material, tá certo? Tá ok? Bom, então a gente vai utilizar as características de onda, né, aquele mesmo estudo da ondulatória que vocês com certeza já viram aqui, né, pela plataforma, certo? Ou também já viram na sala de aula, na escola de vocês, tá ok? Bom, então qual é o fenômeno que vai aí diminuir ou anular, né, esses ruídos indesejáveis, né, que vêm do som, que vêm do microfone, tá certo? É a polarização, é a interferência, é a reflexão, é a reverberação, a difração. Então vamos entender aqui esses conceitozinhos, tá ok? Porque dentro desses conceitos a gente vai conseguir saber ali do que está se tratando, né? Então vamos lá. Primeiro, o que é polarização? Polarização, certo? É a escolha, através de um polarizador, certo? É a escolha de um sentido, né, uma direção ou um sentido de propagação da luz, por exemplo, certo? Ou, melhor falando, propagação de uma onda, certo? Então isso é um polarizador. Então vamos imaginar aqui o seguinte, certo? Vamos imaginar o seguinte. Eu tenho uma onda que ela se propaga desta forma. Pronto, isso aqui é uma propagação de uma onda tridimensional. Então ela vai passar aqui por um polarizador, certo? Onde esse polarizador ele vai escolher que esta onda, que ela se propaga de forma tridimensional, ela passe apenas deste jeito. Certo? Apenas aqui, né, obedecendo a esta fenda. Certo? Então, no momento em que essa onda ela passar por esta fenda, ok? Ela vai se propagar agora, obedecendo, né, a ela. Ou seja, ela sofreu um processo de polarização, ela foi filtrada, como se fosse um filtro. Certo? Então eu tenho uma onda que ela se propaga, né, de uma forma helicoidal. Quando passa pela fendazinha, ela vai se propagar obedecendo apenas a fenda. Ou seja, houve uma escolha, né,
da direção de propagação dessa onda. Então, isso aqui é um polarizador. Esse é o processo chamado de polarização. Tá certo? Vocês conseguem ver também a polarização que acontece nos óculos, certo? Em alguns óculos, em alguns tipos de lente. Essa polarização vai ser a escolha das faixas de luz, né, dos comprimentos de onda que vão passar aí por essa lente, certo? Se você tem uma lente polarizadora, essa lente ela vai escolher algumas faixas para poder conseguir passar aí por ela e chegar até os seus olhos, certo? Bom, interferência. Interferência eu vou fazer aqui, ó. Interferência. A interferência, gente, certo? É quando nós temos a junção interferência. Pronto. A interferência é quando nós temos ali a propagação de ondas que vêm de fontes diferentes e elas se cruzam, se tocam. Tá ok? O que é que vai acontecer com essas ondas? Nos pontos em que elas se tocam, irão acontecer esses pontos que nós chamamos de interferência, certo? Bom, pronto. Então, nós temos aqui, por exemplo, essa onda se propagando, que eu vou colocar aqui em preto, e nós temos aqui essa onda em azul, certo? Então, esses pontinhos aqui, ó, em que eles se tocam, certo? São os pontos que nós chamamos de pontos de interferência. Essas interferências, elas podem ser construtivas ou destrutivas. O que são ondas, né? O que são interferências construtivas e destrutivas? É bem simples. Eu tenho a propagação de uma onda. Eu tenho, por exemplo, crista e crista, né? Estão em mesma fase, as duas. No momento em que elas se cruzam, essas fases se somam e vão formar uma onda maior. Tá ok? Então, por exemplo, eu tenho uma onda, que é a ondazinha preta, né, de cor preta, e eu tenho a outra onda azul. Uma indo em direção à outra. Olha só, uma indo em direção à outra. Quando elas se cruzam, certo? Vou colocar aqui em vermelho o cruzamento delas. Quando elas se cruzam, eu tenho, não é, a soma dessas amplitudes. Então, isso é uma interferência construtiva, certo? Uma interferência destrutiva é quando eu tenho duas ondas agora, né? Uma indo de encontro à outra, vou colocar aqui em cima, uma indo de encontro à outra, só que em fases diferentes, ó, em fases diferentes, tá ok? Então, essa está indo em encontro a essa, tá ok? O que vai acontecer? Quando elas duas se cruzam, nós vamos ter o saldo. Ou seja, eu não tenho nenhum pulso aqui, ó. Se as ondas forem de mesma amplitude, vai zerar. Mas se for de amplitudes diferentes, basta eu fazer uma subtração dessas amplitudes. Quando eu faço a subtração, eu tenho essa onda menor do que as originais, né? Aquelas que foram ali as originárias dela, tá ok? Bom, a polarização, voltando para a polarização, percebam o seguinte, a polarização, ela não pode acontecer, não acontece com o som. Não acontece com o som. Então, a onda, por ela ser uma onda aqui tridimensional, longitudinal, né, o som ser uma onda longitudinal, não vai acontecer, tá certo? No caso, a interferência pode acontecer com o som, certo? Mas tem alguns casos em que com a luz, por exemplo, como nós temos o cruzamento lá dos raios de luz e um não interfere o outro, certo? Então, na luz, ela também não acontece aqui no caso da interferência, né? Isso para algumas faixas. O que é reflexão? Gente, reflexão é quando eu tenho a propagação de uma onda, né? Então, eu tenho aqui um
sei lá, um anteparo qualquer, a onda ela vai incidir nesse anteparo e vai retornar, ó. Isso é reflexão, ok? É o que acontece com a luz, o que acontece com o som, enfim. Reverberação. A reverberação, ok? A gente pode até fazer uma confusão com o eco, né? A diferença é que a reverberação é para espaços, né, pequenos, tá certo? E o eco não é para espaços maiores. Por exemplo, uma sala de aula, um auditório, acontece a reverberação, ok? Então, o intervalo de tempo entre o som emitido e o som refletido é um espaço de tempo muito pequeno. Já o eco não, o espaço de tempo é grande, certo? Porque o espaço em que esse som ele vai percorrer até bater no anteparo e retornar, certo? É um espaço bem grande. Então, essa é a diferença entre o eco e a reverberação. A diferença entre eles é o quê? É o tempo em que isso vai acontecer. Isso por conta do espaço em que esse som vai ser refletido, certo? E a difração vai ser, não é, esse potencial que a onda vai ter de contornar obstáculos e continuar a sua propagação. Contornar obstáculos ou, a partir de uma fenda, por exemplo, criar-se uma nova onda com as características iniciais. Então, esse é o fenômeno chamado de difração. Então, desses que nós falamos aqui, o único que se encaixa nessa captação dos microfones vai ser a interferência, resposta à letra B. Porque eu tenho o som originário e eu tenho os ruídos, né? Por exemplo, eu tenho uns ruídos aqui em preto, certo? Os ruídos eles vão dar esse padrão. O que o aparelho faz, o que o computador faz? Ele gera um som, né? Uma onda de mesma amplitude da inicial dos ruídos, daqueles ruídos indesejáveis, ok? Fazendo com que elas duas, elas passem por um processo de interferência e eu tenha a anulação das duas, de ambas, né? Então, acabam passando aqui, né, despercebidos, certo? Então, resposta da primeira, letra B, interferência, ok? Sem perder tempo, vamos logo para a segunda. Questão 2. Questão do Enem, hein? Diz o seguinte: as notas musicais, assim como a grande maioria dos sons encontrados na natureza, são complexas e formadas pela superposição de várias ondas senoidais. A figura apresenta 3 componentes harmônicos e a composição resultante, construídas na mesma escala, por um instrumento sonoro. Essa composição carrega uma assinatura sônica, certo? Ou timbre do corpo que a produz. Então nós temos a escalazinha do lado, certo? Componente, né, harmônica A, percebam que é uma ondazinha ali mais simples. A harmônica B, né? Eu tenho uma frequência maior agora. É isso. A harmônica C eu também tenho uma frequência maior do que a B, né? E eu tenho o formato da onda do som complexo, né? Que ela já vai oscilando mais, né? Então, ela segue um padrão, mas esse padrão é diferente dos demais, ok? Então, vamos lá para a pergunta, né? Esses componentes harmônicos, o que eles apresentam de igual? Letra A, amplitude e velocidade. Letra B, amplitude e frequência. Letra C, frequência e velocidade. Letra D, amplitude e comprimento de onda. Letra E, frequência e comprimento de onda. Então vamos lá. Bom, gente, então vou apagar aqui esse lado, que a gente consiga fazer a questão 2. Bom, a questão ele fala aí sobre essa assinatura sônica, né, ou timbre, que vai ser produzido, né? Então o som, ele tem algumas características, certo? A primeira característica do som é, não é, a altura. Essa altura que nós chamamos de som baixo e som alto. Essa altura não tem nada a ver com volume, olha só, com volume. Essa altura ela tem a ver com som grave e som agudo, certo? Então nós temos aqui som grave
som grave e o som agudo. Então, esse som grave e esse som agudo, a gente consegue perceber eles graças à frequência. Graças à frequência. Então, essa relação de frequência que vai dar o som grave e o som agudo, tá ok? A segunda característica é a intensidade. Pronto. Essa intensidade que nós podemos definir entre som forte, agora isso sim tem uma relação. Isso sim tem uma relação com volume, por exemplo, certo? Que é o som forte e o som fraco. E nós temos o timbre, certo? Esse timbre são ondas, por exemplo, são sons de mesma frequência, por exemplo, porém, fontes diferentes. Tá ok? Então, são sons de mesma nota, por exemplo, né? Então, são sons de mesma nota. Essa nota tem uma dependência com a frequência, certo? De mesma nota, vírgula, mas, né, de fontes distintas. Por exemplo, um violão tocando uma mesma nota que um cavaquinho, por exemplo. Então lá você vai conseguir diferenciar o som do violão e o som do cavaquinho, mesmo os dois, mesmo que os dois estejam emitindo a mesma nota musical, né? Estejam na mesma escala de frequência. Tá ok? Bom, então, a pergunta, né, quais são os componentes que eles apresentam iguais, certo? Então percebam o seguinte, na figura, nós temos uma escala aí entre A, B, C e o som, né, de forma complexa, certo? Eles vão ocupar aí alguma dessas linhas que estão, né, na horizontal. Então percebam aí essas linhas na horizontal. Isso vai servir como uma escala para a gente, certo? Então a primeira coisa que nós vamos observar é essa ocupação aí, que tem uma relação com a amplitude. Então a primeira coisa que a gente vai observar é mesma amplitude. Pronto. Amplitude igual. Aí vem uma segunda característica que eu quero para a gente observar, que é a frequência. A frequência vai ser a quantidade de repetições que nós vamos ter aí nessas ondas. Percebam o seguinte, tem ondas que elas vibram menos. Por exemplo, A, ela vai vibrar bem pouquinho, né? Olha só a B, a diferença, ó. A, C. Então ela vibra mais, tá ok? Então não pode ser de mesma frequência, porque eu tenho ali vibrações diferentes, tá ok? Então não acompanha essa questão da frequência, tá ok? Então eu tenho mesma amplitude, frequências diferentes, e o que vai ser igual aí também, né, observando, vai ser a questão da velocidade, tá ok? Porque velocidade tem uma relação aí, comprimento de onda e frequência, mas lá no texto, ele fala que a figura apresenta 3 componentes harmônicas e a mesma composição resultante, constituída na mesma escala para um instrumento sonoro, certo? Ou seja, nós estamos tratando de uma mesma velocidade. Então a resposta, né, só pode ser a letra A, né, que apresentam mesma amplitude e mesma velocidade, tá ok? Então, segunda resposta, letra A, certo? Bom, então com essa questão, nós finalizamos a aula de hoje e até a próxima.
Olá, aluna. Olá, aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula de física, né? Aqui pelo preparatório Paz UEM-ENEM. Bom, a aula de hoje nós vamos falar sobre interferência, certo? Então fica ligadinho, papel, caneta, né? Faça suas anotações e aquele mesmo ritual de todas as aulas de física, né? Aqui do preparatório. Nós vamos responder algumas questões, certo? E em cima dessas questões, da resolução dessas questões, nós vamos comentar, né, esses conteúdos que estão aí dentro dessas questões, né? O conteúdo de física aí que norteia essas questões, tá ok? Então vamos lá, né? Vamos para a primeira questão, que é a questão do Enem. Diz o seguinte: em viagens de avião, é solicitado aos passageiros o desligamento de todos os aparelhos cujo funcionamento envolva a emissão ou a recepção de ondas eletromagnéticas. O procedimento é utilizado para eliminar fontes de radiação que possam interferir nas comunicações via rádio, né, dos pilotos com a torre de controle. A propriedade, né, das ondas emitidas que justifica o procedimento adotado é o fato de, letra A, terem fases opostas, letra B, serem ambas audíveis, letra C, terem intensidades inversas, letra D, serem de mesma amplitude e letra E, terem frequências próximas. Então vamos lá. Então, essa primeira questão, essa questão 1, ela fala justamente sobre aquele procedimento, né, procedimento de segurança quanto às ondas dos aparelhos celular, né, e a comunicação que acontece entre o avião e a torre, certo? E a torre. Então nós temos ali ondas eletromagnéticas, certo? Tanto a onda do celular quanto a onda de comunicação, né, entre o avião e a torre, né? Bom, então como é que funciona essa situação de comunicação entre o avião e a torre, por exemplo, certo? Então o avião, ele consegue emitir e recepcionar, certo, uma quantidade muito grande de ondas eletromagnéticas, certo? Assim como também a torre de controle consegue fazer esse trabalho, ok? E a partir desse processo, né, de emissão e recepção dessas ondas, consegue-se ali se ter uma questão da localização desse avião. É o procedimento feito pelo radar, né? Então o radar ele vai fazer aí, né, vai catalogar a posição desses aviões justamente por conta da emissão e da recepção dessas ondas, tá ok? Então acontece desta forma. A comunicação que acontece entre o piloto e a torre, por exemplo, certo? Ela também está inserida nesse padrãozinho de ondas, que nós chamamos aí de micro-ondas, certo? Essas ondas de comunicação, que é a mesma faixa, certo? Está ali inserido numa mesma faixa das ondas de comunicação, né, via celular, né? São as ondas de rádio, tá ok? Então, as ondas de rádio elas são utilizadas para essa comunicação entre o avião e a torre, e essas ondas de rádio também são utilizadas na comunicação entre os aparelhos celulares que nós temos aqui, tá ok? Então é o seguinte, vamos lá. Então nós temos aqui uma torre, por exemplo, certo? Então aqui é uma torre. Essa torre, ela pode recepcionar, né, as ondas desse aparelho celular, por exemplo, e ela pode também emitir, não é, essas ondas para esses aparelhos celulares. Nós temos aqui uma torre semelhante, certo? E aqui um avião. Vou desenhar aqui de forma grosseira um avião, não é? Até porque é bem difícil, né, a gente fazer esse desenho de um avião. Pronto, tá aqui um aviãozinho. Esse avião ele também vai ser um emissor de ondas e também vai recepcionar essas ondas, tá ok?
a forma de comunicação entre eles é semelhante. Semelhante. Ok? E dentro daquele espectro eletromagnético, né, de ondas eletromagnéticas, nós temos lá um grupozinho, que é um grupo, né, chamado de micro-ondas, né? São as ondas de rádio. Nós temos um grande grupo ali. Dentro dele nós temos a onda de rádio. Tá ok? Então, o que é que vai definir eles estarem, por exemplo, no mesmo grupo? Então, nós temos aqui, ó, a luz, né, a luz visível, por exemplo. Essa luz visível, ela tem uma camadazinha aqui de 7 cores, né, aquelas 7 cores que a gente já conhece, né, o vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil, né, e o violeta. São as 7 cores aí do arco-íris, tá ok? Abaixo dele nós temos, quando a gente fala abaixo, é porque nós temos um padrão que vai estar abaixo. Nós temos radiação não ionizante, certo? Radiação não ionizante. E acima, a gente vai falar desse padrão, nós temos a radiação ionizante. Ok? Bom, então o que faz aí, não é? Ter essa diferença, né, a luz visível ali no meio, essa diferença, certo? Pode ser a questão do comprimento de onda ou da frequência, certo? Preste bem atenção. Velocidade de uma onda é dado pelo comprimento de onda vezes a frequência. Mas nós estamos falando aqui de ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas, elas têm uma velocidade. A velocidade de uma onda eletromagnética é 3 vezes 10 oitava metros por segundo, ou 300 mil quilômetros por segundo, ok? Nós vamos mudar aqui o comprimento de onda e a frequência. Então, à medida que um aumenta, na mesma proporção que um aumenta, o outro diminui, ok? Então, o que é que acontece? Nós vamos ter, ó, neste sentido, um aumento da frequência. Então, a frequência, ela aumenta, ok? E neste outro sentido, né, nós temos uma diminuição, quer dizer, um aumento, desculpa, do comprimento de onda. Ok? Então é o seguinte, no sentido que aumenta a frequência, diminui-se o comprimento de onda. No sentido que aumenta-se o comprimento de onda, diminui-se a frequência, certo? Então, aumenta o comprimento de onda, quer dizer, aumenta a frequência, diminui o comprimento de onda. Não é isso? Aumenta-se o comprimento de onda, diminui-se a frequência. Isso para poder manter aqui a velocidade constante. Tá ok? Bom, então esse grupo, né, que vai sofrer aí essa interferência, ou ele tem o mesmo comprimento de onda, ou ele tem a mesma frequência, certo? Então vamos lá para as opções. A opção A diz que era por ele ser em fases opostas. Preste bem atenção, quando eu tenho duas ondas que estão em fases opostas, então eu tenho aqui, ó, onda 1, vou colocar de azul a onda 2. Fases opostas, certo? Elas vão se encontrar. Estão propagando, né? E vão se encontrar. Quando chegar um certo momento que elas vão se encontrar, o que é que vai acontecer? Eu tenho aqui, ó, amplitude 1, por exemplo, e uma amplitude 2. Essa interferência, que é a amplitude total, ele vai ser dado pela amplitude 1 menos a amplitude 2. Ou seja, o padrão de interferência vai ser um padrão que nós chamamos de interferência destrutiva, tá certo? Destrutiva. Letra B. Serem ambas audíveis? Não, são ondas eletromagnéticas. Olha só, são ondas eletromagnéticas. Letra C. Tem intensidades inversas. E letra D. Serem de mesma amplitude?
também não pode afirmar que isso que vai causar toda essa situação. A única coisa que a gente pode afirmar é a letra E, terem frequências próximas. Estão na mesma frequência, certo? Quer dizer, estão nas frequências bem próximas umas das outras, por isso pode sofrer aí esse padrão de interferência e não é, aí fazer com que a comunicação ela não seja tão efetiva, né? Entre o avião e a torre, certo? Um exemplo disso é o que acontecia com as televisões de tubo, certo? Aquelas televisões antigas, né, bem grandona, que é chamada televisão de tubo, né? Porque ali, de fato, atrás é um tubozinho que vai emitir aquela luz, ok? Aquela televisãozinha de tubo, que em cima dela tinha aquelas anteninhas, naquela TV ela sofria um padrão de interferência semelhante a esse, certo? De que forma? Primeiro, algumas estações de rádio, elas conseguiam, né, a TV, ela conseguia sintonizar algumas estações de rádio, ou seja, você conseguia ouvir o rádio pela sua TV, certo? Ou ao contrário, nos rádios antigos também, você conseguia sintonizar alguns canais de TV, captar só o áudio, logicamente, tá certo? Então o áudio ele podia ser captado tanto pela TV quanto pelo rádio. Isso para algumas estações porque estava ali em frequências bem próximas, tá ok? Então esse é um exemplo de que essas frequências elas podem dar esses padrõezinhos de interferência, tá ok? Então resposta da primeira letra E. Vamos para a segunda questão. A questão diz o seguinte: em um laboratório de ondas de mesma, né, de uma das extremidades, de uma corda homogênea, é fixado na parede. E são gerados 2 pulsos na corda, como mostra a figura, né? Então tem o primeiro pulso e o segundo pulso, ambos no mesmo sentido. A superposição entre a reflexão do primeiro pulso e do segundo pulso incidente, né, gera qual o padrão de interferência? Então, tem aí as opções. A opção A diz uma interferência construtiva. Letra B, uma reflexão dos pulsos. Letra C, a polarização dos pulsos. Letra D, uma interferência destrutiva. E letra E, a difração dos pulsos. Ok? Então vamos ver qual é a opção correta, né? Então, vou trazer para cá a figura. Aí nós temos que observar 2 coisas. Então eu tenho aqui, ó, uma corda homogênea, certo? Ou seja, uma corda que tem aqui em todo o seu comprimento, tem a mesma espessura, é feita do mesmo material, certo? Mantém a mesma densidade. Então, é uma corda desse sentido. Uma outra coisa que a gente tem que observar é o seguinte: esta corda, ela está fixa, certo? Ela está fixa aqui nessa parede, né? Vamos assim dizer, né? Então, aqui ela está fixa. Isso é importante, estender isso aqui. Então, nós temos aqui, ó, o primeiro pulso e o segundo pulso. Ambos estão neste sentido. Ok? Por que é importante a gente perceber que esta corda está fixa na parede? Porque quando a corda está fixa na parede, certo? E você tem um pulso e a outra extremidade é fixa, ela vai refletir, vai ter o processo que nós chamamos de reflexão dessa onda, só que ela vai refletir na fase oposta. Olha só qual é aqui, não é, o ponto-chave da questão. Então essa onda, quando ela tem um ponto fixo, né, então ela vem, ó, então essa é a onda incidente, está fixa, então é o ponto fixo, então este é o incidente. Ele vai refletir na fase oposta. Tá ok?
Se fosse móvel, ó, então tem aqui a onda, vamos lá. Então tem aqui a onda vindo na corda, pronto. Só que agora, a minha extremidade, ela é móvel, ok? Então a extremidade é móvel, ok? Como ela é móvel, então ela vai refletir, desculpa, na mesma fase. Aqui, ó, eu coloquei até o contrário, mas ela reflete na mesma fase, ó. Ok? Então, quando é fixo, ela reflete na fase oposta. Quando é móvel, ela reflete na mesma fase. Tá ok? Como o ponto é fixo, ele vai refletir na fase oposta. Tá ok? Como ele vai refletir na fase oposta, então ele retorna. Vou fazer bem aqui, ó. Então ele retorna embaixo. Não é isso? Então, eu vou ter aqui, ó, o segundo pulso e eu vou ter aqui o primeiro pulso. Ok? Então, este indo, então esta é a segunda onda e esta primeira onda já voltando, ó, retornando. Ok? Então, a segunda indo e a primeira retornando. Certo? Dando ali um padrão de interferência destrutiva. Certo? Então, a resposta é a letra D. Então, esse padrão de interferência é uma interferência destrutiva. Certo? Viram como é bem fácil? Então, né, a grande sacada da questão é isso aqui, ó. É você perceber, não é, que este ponto ele é fixo, o texto já fala isso, né, que esse ponto é fixo na parede, e lembrar que a reflexão, quando o ponto é fixo, ele é feito na fase oposta, certo? A reflexão, quando a extremidade é móvel, ele é feito na mesma fase, ok? Então vamos para a questão 3. A questão 3 diz o seguinte: o nosso cotidiano é repleto de fenômenos físicos que nos auxiliam nas mais diversas atividades. Dentre eles, destacam-se as ondas que surgem quando um sistema é deslocado de sua posição de equilíbrio e a perturbação se propaga de uma região para outra do sistema, transportando apenas energia. Quando uma onda que se propaga muda de meio ou encontra um obstáculo, ela interage com o meio, o que gera alguns comportamentos específicos, chamados fenômenos ondulatórios. Os fenômenos ondulatórios estão presentes nas ondulações de um lago, nos sons musicais, né, que você pode ouvir, na transmissão dos jogos de futebol e até nas mensagens enviadas via redes sociais. O fenômeno ondulatório, melhor representado no esquema da figura acima, né, no caso abaixo, é o da letra A, reflexão, letra B, dispersão, letra C, refração, letra D, difração e letra E, polarização. Certo? Então vamos ver aqui basicamente o que diz essa questão, né? Então é a questão 3. Então é o seguinte, ó. Tem aqui uma torre, tem aqui uma antena transmissora, pronto. E essa antena ela vai emitir aí, né, essas ondas. Então tem aqui, ó, um alcance dessas ondas. Só que no meio do caminho tem um obstáculo. Certo? E o que essas ondas elas vão fazer? Elas vão ter que contornar esses obstáculos. Esse obstáculo, no caso. Até chegar na antena receptora. Contorno de obstáculo, certo? Tem um nomezinho. Tem um fenômenozinho, né, dentro da ondulatória, que nós conhecemos como o fenômeno da difração, certo? Então, esse fenômeno, ele é chamado de
difração. A difração nada mais é do que esse contorno de obstáculo feito pelas zonas. Tá ok? Então, com a questão 3, resposta à letra D, nós finalizamos a aula de hoje e até a próxima. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do preparatório do Paz-UEMA Enem. Eu sou o professor Celso Almeida, seu professor de Biologia. E essa aqui é a plataforma Gonçalves Dias, uma plataforma feita especialmente para você aluno que está se preparando aí para esse vestibular do Paz-UEMA e do Enem também, tá? Você que é nosso aluno não vai sair com prejuízo, tá? Vai se garantir nessa prova e a gente vai para mais uma aula de Biologia, tá pessoal? Vamos responder aqui algumas questões relacionadas sobre controle hormonal, tá? A gente vai falar um pouco sobre sistema endócrino, né? O que são glândulas endócrinas. Então, prestem bastante atenção. Eu vou ler aqui essas questões, essa primeira questão, e aí a gente vai tentar entender um pouco sobre o nosso sistema endócrino, tá? Essa questão ela diz o seguinte: as glândulas são estruturas responsáveis pela produção e liberação de substâncias. Os tipos básicos de glândulas são as endócrinas e as exócrinas, que se distinguem pelo local onde liberam seus produtos. Então ele está querendo perguntar aqui, né? As diferenças entre glândula endócrina e exócrina. Eu vou ler aqui as alternativas. A letra A diz o seguinte: as glândulas endócrinas liberam substâncias em locais de pH ácido e as glândulas exócrinas liberam em locais de pH básico. Será que o tipo de pH influencia o local onde essa glândula vai liberar, as glândulas endócrinas ou exócrinas? Gente, o tipo de glândula, se ela vai ser endócrina ou exócrina, não tem a ver com o pH não, tá, gente? Tem a ver com o local onde vai ser liberado, de que maneira vai ser liberado as substâncias produzidas pela glândula, tá? E eu ainda vou falar para vocês. A letra B diz o seguinte, que as glândulas endócrinas liberam substâncias apenas no local onde são produzidas e as glândulas exócrinas alcançam regiões mais distantes no corpo. Vamos lá, pessoal. Eu vou explicar para vocês as diferenças entre glândula exócrina e endócrina, para ficar mais claro para vocês, tá? Glândula exócrina. Glândula exócrina, ela é um tipo de glândula que produz uma secreção, que ela é liberada em cavidades internas do nosso corpo, tá? Ou em regiões fora do corpo. Por exemplo, a glândula sudorípara. Glândula sudorípara, tá? É uma glândula que produz o suor. Ela está localizada na nossa pele, na região externa, tá? E ela libera o quê? Ela produz que tipo de secreção? A transpiração, o suor. Então, está sendo liberado fora do corpo. Então, se ela está liberando para fora do corpo, é exócrina, tá certo? Um outro tipo de glândula exócrina, a glândula salivar, glândulas que ficam aqui nessa região, tá? Ou nessa região aqui. Então, essas glândulas liberam uma secreção, que é a saliva. Essa saliva, ela é liberada numa cavidade, que é a boca. A nossa boca é uma cavidade interna do nosso corpo. Então, a glândula salivar é uma glândula exócrina, tá certo? E o que é uma glândula endócrina? Pessoal, glândula endócrina é uma glândula que produz um tipo de secreção. A secreção da glândula endócrina nós chamamos de hormônio, tá? E essa secreção ela é liberada na corrente sanguínea. Tranquilo? Então, se a glândula produz uma secreção que é liberada na corrente sanguínea, ela é uma glândula endócrina. Tranquilo? Então, repetindo, qual é a diferença entre glândula exócrina e glândula endócrina? A glândula endócrina libera substâncias, que são os hormônios, na corrente sanguínea. A glândula exócrina, ela libera
secreções em cavidades internas do corpo ou fora do corpo. Tranquilo, pessoal? Mas existem glândulas que nós chamamos de glândulas mistas, tá? O que é uma glândula mista? Uma glândula mista, ela é ao mesmo tempo uma glândula endócrina e uma glândula exócrina, tá? Por exemplo, o pâncreas, o nosso pâncreas, que está localizado no nosso intestino, ele é uma glândula mista. Por quê? Ele produz secreções digestivas, né, que é o suco pancreático, que contém enzimas digestivas. Então, nesse caso, ele funciona como uma glândula exócrina, porque ele está liberando uma secreção numa cavidade interna do corpo, que é o sistema digestório, e, ao mesmo tempo, ele funciona como uma glândula endócrina. Por quê? Porque ele produz hormônios, né, no caso da insulina e do hormônio glucagon, que tem a ver com o controle da concentração da glicose no nosso sangue. Então, ele libera esses hormônios, o pâncreas libera esses hormônios na corrente sanguínea. Então, nesse caso, ele funciona como uma glândula endócrina, tá? É endócrina quando ele produz insulina e glucagon, e exócrina quando ele produz secreções secreções que vão funcionar no sistema digestório, tá? Que são o suco pancreático. Então, é uma glândula mista, porque é endócrina e exócrina ao mesmo tempo, tá certo? Então, diante do que eu acabei de explicar para vocês, vamos aqui tentar responder essa questão, tá? Ele fala aqui na letra A que glândula... Aliás, a gente estava na letra B, tá? Na letra B ele diz o seguinte, que as glândulas endócrinas liberam substâncias apenas no local onde são produzidas e as glândulas exócrinas alcançam regiões mais distantes do corpo. Olha, eu acabei de mencionar para vocês que a endócrina, ela produz hormônios, que é liberado na corrente sanguínea. Se é liberado na corrente sanguínea, esse sangue ele vai circular para todo o corpo, para todas as regiões do corpo. Então, ele vai para regiões distantes do local onde ele é produzido, tá? Então, quando ele fala que glândulas endócrinas liberam substâncias apenas no local onde são produzidas, isso aqui está errado, porque ela produz substância e é liberada na corrente sanguínea, tá? E aí ele fala que as glândulas exócrinas alcançam regiões mais distantes. Não, alcançam regiões mais próximas do local onde foi produzida. A letra B está errada, tá? Letra C. As glândulas endócrinas liberam substâncias no meio extracelular. E as glândulas... a endócrina libera substância no meio extracelular e as glândulas exócrinas liberam no meio intracelular. Isso aqui é estranho, por quê? Ele está falando que as exócrinas liberam em regiões que ficam fora da célula. Liberam substâncias que ficam fora da célula. E ele fala que isso é com relação às endócrinas, tá? E ele fala que as exócrinas liberam dentro da célula. Eu nunca vi uma glândula que produz uma substância que é liberada dentro das células, né? Não, é fora da célula também. Letra D, sobrou ela, né? Ó, as glândulas endócrinas liberam substâncias na corrente sanguínea, como eu já falei para vocês, e as glândulas exócrinas liberam em dutos, né? Então, letra D, tranquilo? Esses dutos, gente, são os locais onde as secreções da glândula exócrina vai ser liberado, tá? Que no caso vai ser liberado numa cavidade interna do corpo ou fora do corpo, tranquilo? Bem, então a gente está falando de controle hormonal. Basicamente a gente vai falar de glândulas endócrinas, porque as glândulas endócrinas produzem hormônios, tá? E o que são hormônios? Então imagina o seguinte, nós temos aqui uma célula secretora, tá? Uma célula secretora de uma glândula endócrina e ela está produzindo substâncias, que está sendo representada por esse losangozinho meio que roxo, né? Então, a substância está sendo liberada por ela aqui, ó. São os hormônios. Esses hormônios são liberados na corrente sanguínea e são transportados para outros locais do nosso corpo. Nesses outros locais, onde esses hormônios irão atuar, existe a célula-alvo, tá? E o que seria a célula-alvo? A célula-alvo, ela contém, na sua região externa aqui,
um receptor. Esse receptor, ao se encaixar com o hormônio, o que vai acontecer? Vai produzir uma cascata de reações químicas dentro dessa célula, onde ela vai efetivar a resposta que o hormônio está querendo que ela efetive. Porque é como se eu tivesse aqui uma célula que está comandando, ela emite um comando, só que ela manda esse comando para uma célula que está muito distante. É como se ela mandasse uma carta para uma outra célula que está distante dela. Essa carta é o que nós chamamos de quê? É o hormônio. Então imagina uma célula que está localizada aqui na nossa cabeça, né? Que está numa glândula endócrina, que está aqui na região, na base do nosso cérebro. Ela quer mandar, por exemplo, um tipo de mensagem, um comando para uma célula que está aqui acima dos meus rins, né? Olha só, olha a distância, daqui até aqui. Então, como é que ela faz isso? Ela manda esse comando de que maneira? Ela produz um hormônio que é liberado na corrente sanguínea e chega até na região da célula-alvo. Então, é isso que está acontecendo, tá? Os hormônios, eles não irão atuar em qualquer célula. Ele vai atuar somente nas células que contêm os receptores específicos para o hormônio que é produzido. Tá certo? Tá certo, pessoal? Então, é basicamente isso que acontece no controle hormonal. Uma célula secretora presente na glândula endócrina produz hormônio, esse hormônio vai cair na corrente sanguínea e vai chegar numa célula-alvo que vai efetivar uma resposta, tá certo? Vamos aqui para mais uma questão, essa aqui é do Enem, tá? Ela diz o seguinte: um estudo demonstrou que o bisfenol A, composto usado na fabricação de materiais plásticos, associado a uma longa lista de doenças, impediu a ação das desiodases, né? Enzimas que atuam na transformação do hormônio T3 e do hormônio T4 em T3, né? Esses hormônios são produzidos nas glândulas ou na glândula, né? Em qual glândula que é produzido o T4 e o T3? Então, o hormônio T3 e T4 são hormônios produzidos pela glândula, gente, ó, pela tireoide, tá? Então, nós temos a glândula tireoide, que produz hormônio T3 e T4, tá? Eu vou mostrar aqui rapidamente cada uma das glândulas do nosso sistema endócrino, né? Que tem os seus respectivos hormônios, tá? Não vai dar tempo da gente mencionar todos eles, porque são bastante hormônios. Mas o sistema endócrino, ele apresenta glândulas endócrinas. Ele não é um sistema interligado, por exemplo, um sistema que é todo interligado, como, por exemplo, a gente vê no nosso sistema digestório, ou sistema respiratório, ou até mesmo o sistema cardiovascular. As glândulas, elas estão localizadas em locais diferentes e não tem assim uma interligação tão clara entre elas. A única interligação que ocorre é a corrente sanguínea que passa por essas glândulas, tá? Então, nós temos aqui, ó, na base do cérebro, aliás, na região aqui encefálica, né, o hipotálamo, que vai produzir o hormônio liberador de gonadotrofina, que é representado por essa sigla, GnRH, tá? O hormônio liberador do hormônio de crescimento e a ocitocina. Nós temos aqui a hipófise, que fica logo abaixo, tá? Na base do cérebro, ela vai produzir hormônios que vão controlar outras glândulas endócrinas. É como se a hipófise, ela é conhecida como a glândula mestra, né? Ela que controla uma boa parte do nosso sistema endócrino. Ela produz hormônios luteinizantes, que é o LH, que vai funcionar aqui, que vai ajudar na produção do folículo, né? Nós temos aqui o hormônio folículo estimulante, que estimula a produção, o amadurecimento do folículo, principalmente nas mulheres, que é produzido na hipófise, tá? E nós temos o hormônio do crescimento, também produzido pela hipófise, o GH. Bem, nós temos aqui o pâncreas, que eu acabei de mencionar, né? A questão anterior, o pâncreas, ele funciona como uma glândula endócrina, porque eu falei para vocês que ele é uma glândula mista. Então, como glândula mista, na parte em que ele produz o hormônio, ele produz a insulina e o glucagon. Tem a ver aqui com o controle da concentração de glicose na corrente sanguínea.
Nós temos aqui as glândulas adrenais, que é uma glândula que fica logo acima aqui dos rins, tá? Ela produz o cortisol, adrenalina e noradrenalina. Nós temos os ovários. Olha, os ovários e os testículos, além de produzir gametas, né, que são células reprodutivas, elas produzem também hormônios, né, esteroides, que são importantes para o desenvolvimento das características sexuais secundárias masculina ou feminina, tá? No caso dos ovários, ele vai produzir o estrógeno e a progesterona. O testículo ele vai produzir a testosterona, tá? Nós temos aqui a glândula pineal, que vai produzir a melatonina. A tireoide, que eu já falei para vocês, que produz o T3 e o T4. E as glândulas do sistema endócrino, são todas elas, pessoal, interligadas entre si, por meio da corrente sanguínea, tá? Mas não existe uma interligação tão clara quanto a do sistema sanguíneo para poder a gente ver que elas têm relação entre si, tá? Vamos aqui para mais uma questão, essa aqui é do Enem. Um estudo demonstrou que a gente estava só para a gente frisar que a T3, o T3 e o T4 é da glândula tireoide. Agora sim, a gente vai para mais alguns comentários importantes que a gente tem que mencionar a respeito do T3 e do T4, tá? T3 e T4, como eu já falei para vocês, são hormônios da tireoide. Eles estão relacionados com o desenvolvimento normal dos tecidos do cérebro. Tem a ver, eles ajudam aí no metabolismo das gorduras, dos carboidratos e proteínas. A glândula tireoide, que é uma glândula que fica localizada aqui na região do nosso pescoço, ela vai produzir esses hormônios, então ele tem a ver com o controle do nosso metabolismo, tá? Ele vai ajudar no estímulo da respiração celular, que são várias reações que acontecem para que as células consigam extrair a energia dos nutrientes, tá? E ajuda também na regulação do ciclo menstrual. Então, os hormônios T3 e T4, eles estão muito interligados aí com várias funções do nosso organismo. Nós temos, na região do nosso pescoço, existe tanto a glândula tireoide, que é essa maior aqui, e tem 4 glândulas que vocês estão vendo aqui, ó, que está sendo destacada, nós chamamos de paratireoide, tá? As glândulas paratireoides, elas produzem outros hormônios, tá? Eu me esqueci de mencionar também, além do T3 e do T4, a gente ainda tem o hormônio calcitonina, que é produzido pela tireoide. Ele atua diminuindo a quantidade de cálcio do sangue. Então, se tiver cálcio em excesso, a tireoide ela vai produzir a calcitonina, tá? Aumentando a concentração desse íon nos ossos. Então, a calcitonina ela vai ter uma ação hipocalcemiante, ou seja, tem a tendência de diminuir a concentração do cálcio no sangue. Agora, falando das paratireoides, né, que são essas 4 glândulas aqui, elas estão localizadas 2 de cada lado, atrás da glândula tireoide. Então, a gente só destacou para vocês verem mais ou menos em que região elas estão. Mas ela fica por trás da tireoide, tá? E vai produzir hormônio paratormônio, tá? Que é responsável pelo aumento do nível de cálcio no sangue. Enquanto que a tireoide produz a calcitonina, que diminui o cálcio do sangue, a paratireoide ela faz o inverso, ela produz o quê? Ela vai produzir o paratormônio, que aumenta o nível de cálcio no sangue. Ou seja, esse hormônio sendo liberado faz com que as nossas células, né, que é um tipo de célula chamado de osteoclasto, tá? Essa célulazinha, ela pertence ao nosso tecido conjuntivo, que absorve cálcio do sangue. Então, quando a glândula paratireoide quer que o cálcio aumente a sua concentração no sangue, ela manda uma mensagem para os osteoclastos, que estão nos ossos, para que eles absorvam cálcio e disponibilizem esse cálcio na corrente sanguínea. Então, é o hormônio, o paratormônio, que é produzido pela paratireoide, tá? Então, o paratormônio e a calcitonina realizam o controle dos níveis normais de cálcio no organismo. É mais ou menos assim, aumentando o cálcio no sangue, nós temos aqui a calcitonina sendo produzida pela tireoide, ela vai fazer com que o cálcio seja depositado nos ossos e aí, gente, diminui o cálcio no sangue. Se ocorrer
uma diminuição muito grande do cálcio na corrente sanguínea, a paratireoide vai produzir o paratormônio. Esse paratormônio vai sinalizar para que os osteoclastos, né, absorvam o cálcio dos ossos para que aumente o quê? Aumente o cálcio na corrente sanguínea. Então, a gente tem aí várias funções do nosso sistema endócrino, a gente apresentou apenas algumas delas. Espero que vocês tenham entendido, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Fala, galerinha, sejam bem-vindos à plataforma Gonçalves Dias. Eu sou o professor Celso Almeida, seu professor de Biologia. Vamos para mais uma aula aqui do nosso preparatório do PAS, OEMA, Enem. E agora nós vamos trabalhar o conteúdo aqui de controle hormonal e reprodução. Lembrando a vocês que nós já tivemos uma aula anterior, onde nós trabalhamos o sistema endócrino, né? Nós vimos na aula sobre o sistema endócrino que as glândulas endócrinas contêm células que produzem substâncias químicas que nós chamamos de hormônio, tá? Então, toda glândula endócrina, ela produz uma secreção que é jogada na corrente sanguínea. Essa substância que é jogada na corrente sanguínea é chamada de hormônio. Então, eu tenho aqui uma célula produtora do hormônio, ela produz uma substância química que vai na corrente sanguínea até uma célula-alvo. Esta célula-alvo recebe essa substância e vai exercer uma resposta de acordo com o hormônio que ela recebe, tá certo? Então, nós temos no nosso organismo várias células que compõem esse sistema endócrino e a interligação entre elas é por meio da corrente sanguínea, tá? E aí, nós vimos algumas funções, eu apresentei as células, aliás, os hormônios, né, e as suas principais glândulas, onde eles são produzidos. E hoje nós vamos, na verdade, ter uma continuidade desse conteúdo, porque é sobre o controle desse sistema endócrino sobre a reprodução. Os órgãos do sistema reprodutor, eles são controlados pela ação hormonal, tá? São hormônios, ou seja, substâncias que são liberadas na corrente sanguínea que vão fazer com que os nossos órgãos sexuais, as glândulas que estão presentes nos órgãos sexuais, possam exercer uma determinada função, tá? E quais são essas glândulas que estão ali presentes nos órgãos sexuais? Nós temos ali as gônadas, que funcionam como órgãos produtores de gametas. Quem são as gônadas, professor? As gônadas, elas são o testículo, né, os testículos nos homens e os ovários nas mulheres. Então, os testículos, por exemplo, funcionam como uma glândula endócrina, porque além de produzir gametas, no caso os espermatozoides, ela vai produzir testosterona, tá? Testosterona, que é o hormônio sexual masculino, que vai fazer com que o indivíduo masculino tenha as características sexuais secundárias masculinas. Que características são essas, né? Aumento de pelo, aumento de massa muscular, no caso dos homens, alteração na voz, né? Nas mulheres nós temos também hormônios sexuais, que a gente tem a progesterona e os estrógenos, né? Que também ali vão estar controlando as características sexuais secundárias do sexo feminino, como, por exemplo, o formato do corpo, distribuição da gordura em determinadas partes do corpo, fazendo com que a mulher ela tenha um corpo um pouco mais arredondado, tá? Mais cheio de curvas, né? Que são características exclusivas do sexo biológico feminino. E a gente vai agora responder aqui essa primeira questão, que tem a ver com esses hormônios que são produzidos aí pelo sistema endócrino e que agem no sistema reprodutor, tá? Aqui, essa questão ela diz o seguinte: Márcia, Júlia e Ana Cristina são 3 amigas. Uma delas está amamentando, outra está entrando no seu período fértil e a terceira está no final do seu ciclo menstrual. O gráfico 1 e 2 apresentam os níveis dos hormônios luteinizantes, LH, e ocitocina no sangue dessas mulheres. Se o gráfico 1 referisse aos níveis, letra A,
aos níveis de LH, ou seja, se o gráfico 1 referir-se ao nível de LH e o gráfico 2 aos níveis de ocitocina, Ana Cristina está entrando em período fértil, Márcia está no final do seu ciclo menstrual e Juliana está amamentando. Para a gente entender se realmente quais gráficos está relacionado com os níveis de LH e qual é o gráfico que está relacionado com o nível de ocitocina, a gente tem que entender qual é a função da ocitocina e do hormônio LH, que nós chamamos de hormônio luteinizante. Bem, LH é o hormônio luteinizante, como eu já falei. Ele tem a função aqui, pessoal, de promover a ovulação. É um hormônio produzido pela glândula hipófise, tá? A hipófise, ela fica localizada logo abaixo do nosso cérebro, tem na base do cérebro, assim, lá no meio do nosso crânio, né? Tem uma glândulazinha chamada hipófise e ela é conhecida como glândula pituitária, tá? Glândula pituitária, ou seja, a glândula mestra, ela produz vários hormônios que atuarão sobre outras glândulas endócrinas, ou seja, as outras glândulas endócrinas, elas são controladas pela ação da hipófise. E aí um dos hormônios da hipófise é o LH, que é liberado na glândula hipófise, tá? Cai na corrente sanguínea e vai controlar a ovulação. Aonde? Lá nos ovários, tá? Porque os óvulos estão sendo produzidos nos ovários. Uma vez que a hipófise libera esse hormônio luteinizante, ele vai estimular a ovulação nos ovários, tá? Então, ele vai ser liberado no início do período fértil da mulher. Professor, quando é que começa o período fértil? Geralmente, as mulheres, elas têm um ciclo menstrual de cerca de 28 dias. Na metade desse ciclo, ou seja, aproximadamente ali no 14º dia, nós vamos ter ali o período fértil, tá? Que é quando, aproximadamente naquele tempo ali, 3 dias antes ou 3 dias depois do 14º dia, nessa faixa de tempo, nós vamos ter ali a ovulação, liberação do ovócito secundário ou ovócito de segunda ordem. Então, é um período, né, do ciclo menstrual em que provavelmente vai ter liberação deste óvulo, tá? E a gente chama de período fértil. E aí, pessoal, a ocitocina é um hormônio conhecido como hormônio do amor. É ele que vai controlar, que vai estimular a amamentação. Uma vez que a mulher ela tem o bebê, né, a ocitocina ela vai começar a ser liberada. A ocitocina sendo liberada, ela estimula o processo de amamentação, tá, pessoal? Então, nós vamos ver aqui que no gráfico em que eu vou ter a representação da ocitocina, o indivíduo que tem a maior concentração desse hormônio está no processo de amamentação. No gráfico em que eu tiver, por exemplo, a representação do LH, então quer dizer que o indivíduo que tem a maior concentração desse hormônio está no início do período fértil, tá? Então, sabendo dessas funções, a gente pode interpretar essas alternativas e saber se está correto ou não, tá? Então, vamos lá. Se o gráfico 1 referir-se aos níveis de LH e o gráfico 2 aos níveis de ocitocina, aí ele está dizendo que, então, Ana Cristina está entrando em período fértil. Márcia está no final do seu ciclo menstrual e Juliana está amamentando. Vamos lá, pessoal. Se o gráfico 1 representar o nível de LH, o que é o LH? LH ele vai controlar aqui, ó, a ovulação e indica o início do período fértil. Quer dizer o quê? Que o indivíduo que tem a maior concentração de LH, ele está no início do período fértil, certo? Então vamos aqui. O gráfico 1 está dizendo, se ele for sobre, se ele referir-se ao LH, então ele está dizendo o quê? Que Ana Cristina está em período fértil. Vamos lá, gente. Se esse primeiro gráfico aqui estivesse se referindo ao LH, não deveria ser Ana Cristina, porque olha aqui, os níveis de LH em Ana Cristina está muito baixo. Então, se esse gráfico 1 estivesse referindo ao LH, eu vou olhar aqui que Márcia é que está com os níveis maiores de LH. Então, Márcia é que deveria estar no início do seu período fértil,
Vocês concordam comigo? Olha aqui, ó. Se o gráfico 1 refere-se aos níveis de LH, então Márcia, como ela está com o maior nível de LH, ela deveria estar no seu início do período fértil. E ali está dizendo que é quem que está no início do seu período fértil? Está dizendo que é Ana Cristina. Não, Ana Cristina está com os níveis baixos. Então, nós já sabemos também que Ana Cristina não é. Uma outra coisa, ó, a ocitocina, além de controlar a amamentação, que eu me esqueci até de mencionar para vocês, ela que vai também estimular a contração do útero. Na hora que a mulher vai ter bebezinho, né, na hora que ela vai entrar no processo de parto, naturalmente ela produz essas contrações no útero por conta da estimulação da ocitocina. Inclusive, quando as mulheres elas têm dificuldade em ter criança, né, na hora de promover o parto, os médicos eles geralmente injetam a ocitocina também para que estimule a contração uterina na hora do parto, tá, gente? Então, nós vimos ali na letra A que está errado, tá? Ana Cristina não, deveria ser quem? Deveria ser Márcia, que estaria no início do período fértil, tá? Então, se uma está errada ali, não precisa nem ler o restante, tá? Tá tudo errado a letra A. Vamos aqui, letra B. Se o gráfico 1 referir-se aos níveis de LH, então, se a gente sabe, se o gráfico 1 referir-se ao nível de LH, quem é que deve estar no início do período fértil, gente? Deveria ser quem? Márcia. E ele está dizendo que é quem? Olha ali, ó. LH, se o gráfico 1 referir-se aos níveis de LH e o gráfico 2 aos níveis de ocitocina, Juliana está entrando no período fértil. Olha aqui, Juliana, ó. Concentração de LH dela está bem baixinho. Está errado aqui, tá? Então, a letra B não pode dizer que o gráfico 1 refere-se aos níveis de LH. Porque se isso fosse verdade, os níveis de LH de Juliana deveriam estar altos para poder dizer que ela estaria no período fértil. Tranquilo? Então, não vou nem ler também o restante. A letra C. Olha o que está dizendo ali, ó. Se o gráfico 1 referir-se aos níveis de ocitocina, então se aqui o gráfico 1 referir-se aos níveis de ocitocina, Márcia deveria estar o quê? Amamentando, certo? Mas olha o que ele está dizendo ali, ó. Se o gráfico 1 referir-se aos níveis de ocitocina e o gráfico 2 aos níveis de LH, Ana Cristina está entrando no período fértil. Olha aqui, ó. E ele está falando que Márcia está no final do seu ciclo menstrual. Não, Márcia estaria amamentando, tá? Ana Cristina está correto, porque ó, se o gráfico 2 estivesse referindo aos níveis, né, aos níveis de LH, então Ana Cristina realmente está entrando no período fértil. O que está errado aqui é o gráfico 1, porque ele está falando que se o gráfico 1 referir-se aos níveis de ocitocina, Márcia deveria estar amamentando, tá? E, na verdade, ele está falando aqui que está entrando no final do seu ciclo menstrual. Isso está errado, tá? Vamos para a próxima alternativa. Se o gráfico 1 referir-se à ocitocina e o gráfico 2 aos níveis de LH, Márcia está entrando em período fértil. Vamos lá, o gráfico 1, ocitocina. O que a ocitocina faz? Promove a amamentação. Então, se o gráfico 1 é ocitocina, então Márcia, ela deve estar amamentando pela quantidade aqui dos níveis de ocitocina. E o que ele está dizendo ali? Márcia está entrando no período fértil. Está errado isso aí, tá? Não, Márcia estaria promovendo o quê? Amamentando, tá? Então, sobrou a letra E. Vamos conferir aqui, ó, a alternativa vai ser a correta, vai ser a letra E. Vamos lá. Se o gráfico 1 representa os níveis de LH, tá aqui, ó. Então, Márcia estaria promovendo o quê? Ovulação, estaria no início do período fértil. Vamos ver se está certinho ali. Se o gráfico 1 representar o LH e o gráfico 2 é os níveis de ocitocina, Márcia está entrando no período fértil, tá aqui, ó. Márcia, com os níveis de LH aumentados, então quer dizer que ela está no início do seu período fértil, tá? E Juliana está no final do seu ciclo menstrual. E Ana Cristina está amamentando, porque, ó, se o gráfico 2 representar a concentração de ocitocina, como a ocitocina ela estimula a amamentação, veja que Ana Cristina
está com os níveis maiores de ocitocina, significando que ela está em processo de amamentação, tá certo? E aí a gente percebe também que com relação à Juliana, como os níveis aqui de ocitocina e de LH em Juliana estão baixos, ela está no final do seu ciclo menstrual. Tranquilo? Uma questão que você tem que ter bastante atenção, tem que entender aí qual é a função de cada um desses hormônios, tá certo, pessoal? Então, estudem bastante. Vamos aqui para a próxima questão. É uma questão do Enem, tá? Que eu tirei de 2014, da terceira aplicação. E diz o seguinte: em média, a cada 28 dias ocorrem mudanças no corpo da mulher devido ao seu ciclo reprodutivo. Em cada ciclo, observa-se modificações morfológicas nas glândulas mamárias, ovários e útero, em função da liberação de inúmeros hormônios. No início do ciclo, observa-se que o hormônio liberador de gonadotrofina, que tem essa siglazinha aqui, ó, GnRH, estimula também a liberação de um outro hormônio. Gente, esse hormônio aqui é um hormônio produzido pela hipófise, tá? GnRH é produzido pela hipófise. Então, quando a hipófise libera ele estimula a produção de um outro hormônio, tá? Então, como ele está falando aqui, ó, hormônio liberador de gonadotrofina. Gônado, essa palavrinha aqui, lembra o quê? As gônadas. Quem? Os testículos e os ovários, tá? Então, quer dizer que esses hormônios sendo liberados, eles vão controlar aqui a produção de hormônios pelas gônadas, tá? Então, ele está dizendo o quê? Que estimula também a liberação de um outro hormônio. Ele quer saber que hormônio é esse, a gente vai já ver aqui. Um outro hormônio que proporciona o crescimento e diferenciação de um ovócito primário, a proliferação das células foliculares, a formação da zona pelúcida e o desenvolvimento de uma cápsula do tecido conjuntivo, denominado teca folicular. O hormônio X, ao qual o texto se refere, vai ser qual? Vai ser, pessoal, folículo estimulante, FSH, hormônio estimulante do folículo, tá? Esse hormônio aqui, ele é estimulado, a produção dele é estimulado pelo hormônio GnRH, tá? GnRH estimula a produção do hormônio folículo estimulante. E essas são as funções dele. Quais são as funções? Tá aqui, ó. Ele proporciona o crescimento, diferenciação do ovócito primário. Porque o que é o ovócito primário? No processo de formação do gameta feminino, nós temos ali várias fases, né? Ocorre o processo de meiose. E nessas fases, elas têm ali o controle hormonal, tá? Ela vai estimular a diferenciação do ovócito primário, a proliferação de células foliculares e formação da zona pelúcida. Zona pelúcida é uma camada que fica em torno do óvulo, tá? Do óvulo, o ovócito. E aí, quando o espermatozoide vai promover a fecundação, ele tem que atravessar essa camada de proteção, que nós chamamos de zona pelúcida, tá? Então, o folículo estimulante, ele estimula a produção da zona pelúcida e o desenvolvimento de uma cápsula do tecido conjuntivo, que a gente chama de teca folicular. Então, a alternativa correta vai ser a letra D, tá? Vamos aqui só dar uma revisada, tá? Olha só. As gônadas são essas. Nós temos os ovários e os testículos. Nos ovários, eles estão localizados no interior da cavidade pélvica, tá? Os hormônios que são produzidos lá serão quem? Estrógenos e progesterona, tá? Que sofrem influência dos hormônios FSH e LH, que é produzido pela adenohipófise. Nós temos a glândula hipófise, tá, gente? A porção anterior, que fica na frente da glândula hipófise, que é uma glândula que fica na base do cérebro, é chamado de adenohipófise, tá? Então, a adenohipófise produz aquele hormônio que eu mostrei para vocês, que é o GnRH, que estimula a produção do FSH e do LH, certo? E esse FSH e LH é produzido pela adenohipófise. Esse FSH, ele promove o quê? Maturação dos folículos ovarianos e estes produzem estrógeno, regula os ciclos menstruais.
E o LH, o que é que ele vai fazer? O LH, ele promove a ovulação, formação do corpo amarelo, que a gente chama de corpo lúteo, que irá produzir a progesterona, tá? Então tá aqui, ó, esse é o ovário, nós temos dentro do ovário o folículo, tá? Que vai amadurecendo aqui, ó, aos poucos. Esse amadurecimento, ele ocorre graças à liberação do FSH, que é o folículo estimulante. Depois que o óvulo é liberado, ainda fica essa bolsinha onde ele estava, se transforma no corpo amarelo, o corpo lúteo, que continua a liberar a progesterona, tá? Então é isso, pessoal. A gente viu aqui um pouco sobre controle hormonal, que influencia o processo reprodutivo. Espero que vocês tenham entendido, tá, pessoal? Fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sou a professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de redação no nosso preparatório do PAS UEMA Enem. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Na aula de hoje, o foco será para o Enem. Vocês já sabem que a gente sempre faz essa diferença quando a aula está voltada para o Enem e quando a aula está voltada para o PAS UEMA, pois temos algumas características que diferem esses exames. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre as partes do texto dissertativo argumentativo. Trouxe aqui para vocês alguns exemplos claros do que deve conter em cada uma dessas partes e como esse texto ele precisa estar dividido. Vocês já sabem que a tipologia obrigatória, a tipologia cobrada, tanto no Enem como no PAS, qual é? O texto dissertativo argumentativo. Dissertar, defender uma ideia através de argumentos. Então vamos lá começar a nossa aula de hoje. Aqui na estrutura da redação do Enem, nós temos as três partes: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A introdução é onde você vai colocar o seu ponto de vista. Então, apresentou o tema, vem logo em seguida com a tese. Não adianta a turma fazer algo muito amplo, muito genérico, apenas conceituar aquele tema que está em questão, que está em debate. Não é suficiente. Você precisa apresentar o tema e logo em seguida defender o seu ponto de vista. Deixar aí bem estabelecida essa tese que será desenvolvida nos próximos parágrafos do desenvolvimento. E aí sim, nesse parágrafo, você vai trazer os seus argumentos, os objetivos do seu texto. E por fim, a conclusão, que obrigatoriamente precisa ter uma proposta de intervenção. Por isso é diferente do PAS UEMA, já que lá na UEMA eles não cobram essa obrigatoriedade. Já aqui no Enem, sim, inclusive tem uma competência que vai analisar justamente isso, se você cumpriu com a proposta de intervenção, seguindo alguns elementos que nós vamos já ver lá nos próximos slides. Então, como escrever uma boa redação para o Exame Nacional do Ensino Médio? Bem, antes da gente continuar, eu quero dizer que, na verdade, existem dois segredos: leitura e escrita. Leitura e prática. Então, turma, tem que ter muita leitura e tem que ter prática. Sem esses dois elementos, não adianta você conhecer a teoria, não adianta você saber a estrutura do texto se você não tiver leitura e não tiver a prática da escrita. Então, já comecem alinhando aí a teoria com a prática, a leitura e a escrita. Então, na edição de 2021, dos mais de 2 milhões de candidatos, somente 22 conseguiram atingir a pontuação máxima. E o que eles fizeram de tão extraordinário para conseguir essa pontuação máxima? Por que esses textos chamaram tanto a atenção dos corretores? Bem, certamente eles cumpriram as 5 competências que são exigidas. Por isso você tem que conhecer as 5 competências. Já temos uma aula sobre as competências no Enem, tá certo? Dividido aí em 2 partes. Então, se você não viu, dá uma passadinha lá na plataforma Gonçalves Dias e confere essa aula sobre as competências do Enem. Então, turma, primeiro passo é saber as competências e depois utilizá-la dentro da sua redação. Quando você estiver analisando
a sua redação, corrigindo no momento posterior, você precisa saber qual competência você não foi muito bem e vai tentando corrigir ali o que você errou naquela determinada competência. Então vamos aqui para a introdução, né? Primeiro precisa ser uma introdução bem elaborada, né? Apresentando o problema e o seu ponto de vista, que será a tese. O tema da redação do Enem de 2021, na aplicação regular, foi qual? Invisibilidade e registro civil. Garantia de acesso à cidadania no Brasil. Eu já dei uma dica bem legal aqui para vocês e vou falar novamente. Toda vez que vocês se depararem com o tema, o que vocês vão fazer? Vão grifar as palavras-chave, vão grifar as palavras que são principais, porque certamente essas palavras elas precisam aparecer no seu texto. Então vamos analisar aqui a primeira parte da redação de uma aluna, a Giovana Dias, de apenas 19 anos, que obteve uma pontuação máxima. Se ela obteve a pontuação máxima, certamente ela cumpriu com todas as competências que são exigidas. Então vamos ver o que a Giovana colocou aqui na redação, por que ela conseguiu a nota máxima. Vamos ler aqui de forma detalhada. Em sua obra, Os Retirantes, o artista expressionista Cândido Portinari faz uma denúncia à condição de desigualdade compartilhada por milhões de brasileiros, os quais, vulneráveis socio- e economicamente, são invisibilizados enquanto cidadãos. A crítica de Portinari continua válida nos dias atuais, mesmo décadas após a pintura ter sido feita. Como se pode notar, a partir do alto índice de brasileiros que não possuem registro civil de nascimento, fator que os invisibiliza. Com base nesse viés, é fundamental discutir a principal razão para a posse do documento de promover a cidadania, bem como o principal entrave que impede que tantas pessoas não se registrem. Muita atenção. Olha só como a Giovana organizou o primeiro parágrafo, o parágrafo da introdução. Ela escolheu começar fazendo referência a quem? A um pintor super conhecido, né? Cândido Portinari, que inclusive traz aí uma obra Retirantes que trata bem essa realidade do Nordeste. Logo de cara, a Giovana mostra aos corretores que ela possui o quê? Domínio sobre todo esse repertório sociocultural. Ela demonstra que ela consegue relacionar o tema que está sendo discutido com outras áreas, né? Fazendo referência a pessoas que também trataram sobre determinados temas. E logo em seguida, ela traz lá no final, tá grifado ali, ela traz o motivo, a tese, o que ela irá defender nos próximos parágrafos. Então, o que a Giovana vai defender no parágrafo de desenvolvimento? Ela colocou que será discutir a principal razão para se ter esse documento. Por que devemos ter esse documento? Qual é a razão? Então, é o primeiro elemento que ela colocou na tese. E o segundo, qual é o principal entrave? Por que tantas pessoas no Brasil não possuem o registro civil? Então, percebam que ela já tem uma linha de raciocínio. Ela já deixa ali a deixa do que ela irá colocar no próximo parágrafo. Já deixou ali muito bem estabelecido o que ela irá tratar no próximo parágrafo. Giovana mencionou a obra Os Retirantes para apresentar a situação problema. Brasileiros que não têm registro civil e que se tornaram, por isso, invisíveis. Não é obrigatório colocar algum repertório sociocultural logo na introdução, mas é um ganho e tanto, porque o leitor consegue perceber mais facilmente qual é o tema que será abordado. Turma, é obrigatório colocar um elemento, colocar uma referência sociocultural? É obrigatório fazer uma citação, seja histórica, seja um dado? Será que é obrigatório? Não. Mas qual vocês acham que vai estar mais completo, que vai chamar mais atenção? Aquela introdução que iniciou apenas com um conceito ou aquela que faz uma referência, que faz uma alusão histórica, que cita um autor que debate sobre determinado tema? Qual vocês acham que vai ter um ganho maior?
Certamente, aquele que traz um repertório sociocultural demonstra que ele possui mais conhecimento sobre o tema, demonstra que ele consegue fazer essa relação entre o tema discutido e o que envolve toda a nossa sociedade. No fim do primeiro parágrafo, a aluna também adianta o que será desenvolvido no restante do texto. A principal razão para a posse do documento promover a cidadania e o principal entrave que impede que tantas pessoas não se registrem. Como eu falei para vocês, ela apresenta e depois ela traz a tese. Então é isso que vocês precisam fazer, apresentar o tema e logo em seguida trazer o ponto de vista, trazer a tese que será desenvolvida lá nos próximos parágrafos. Então, qual foi a tese escolhida pela Giovana? Ela disse que precisa saber qual é a principal razão, com que objetivo se tira esse documento tão importante, para que ele serve, e se ele é tão importante, qual é a razão desse entrave tão grande? Por que as pessoas não conseguem tirar esse documento? Porque existem tantos brasileiros sem esse documento. Então é isso que ela se propõe a discutir nos próximos parágrafos. Ela antecipa o que virá nos parágrafos seguintes, que é qual? A argumentação, o desenvolvimento. Além disso, você deve fazer uso dos elementos coesivos, né? Ao longo de todo o texto, ele precisa estar, é como se fosse uma colcha de retalho, ele precisa estar ali bem costuradinho, bem conectado. A introdução precisa ter uma relação com o desenvolvimento, que precisa ter uma relação com a conclusão. Não são partes separadas, turma. Uma parte ela tem que estar interligada à outra. É como se eu desenvolvo aquela ideia ali no início, dou continuidade e aí sim eu finalizo. Então, o que muitos candidatos fazem? Colocam a introdução, fazem um desenvolvimento que já fugiu da introdução e na conclusão finalizam com algo que sequer foi citado ao longo do texto. Então, muito cuidado. As partes do texto dissertativo, argumentativo, não podem ficar desconectadas. Elas precisam estar ligadas, seja por conta do conteúdo e seja também através dos elementos coesivos, que aí vocês vão fazer uso de quê? Das preposições, das conjunções, dos advérbios, né? E de algumas expressões que vocês estão já acostumados a utilizar. Vamos ver aqui como é que alguns candidatos utilizaram esse recurso coesivo ao longo da redação. A Giovana colocou assim, ó, com efeito, nota-se que a importância da certidão de nascimento para a garantia da cidadania se relaciona à sua capacidade de proporcionar um sentimento de pertencimento. Então, para ela continuar o texto, ela escolheu qual elemento coesivo? Com efeito. Então, de acordo com o sentido que você quer dar ao seu texto, você vai escolher esse elemento coesivo. Se você quer dar uma explicação, uma conclusão, uma ideia alternativa. Então, de acordo com o que você quer passar, você vai escolher qual é o melhor elemento coesivo para inserir no seu texto. Da Sara, como é que a Sara Fernandes colocou? A Sara colocou, portanto, a urgência de findar essa problemática notória na estrutura do Brasil. Então, ela utilizou ali o conectivo, portanto, né? Ela usou ali esse elemento coesivo. Outro sim, é válido destacar a ausência de engajamento social como fator que corrobora a invisibilidade intrínseca à falta de documentação. Foi assim que a Maitê Maria colocou lá no texto dela, né? Ela utilizou qual conectivo? Outro sim. Então, tem uma série de conectivos que vocês podem utilizar. Qual cuidado vocês precisam ter com a escolha desse conectivo? Essa escolha, ela precisa estar bem pautada com o que você quer transmitir. Se você escolhe o conectivo errado, o elemento coesivo errado, você pode querer passar uma informação e acabar passando outra por conta da escolha deste elemento coesivo. O desenvolvimento na redação do Enem. Essa parte da sua redação pode ser resumida em uma única palavra, a argumentação. Um texto dissertativo, argumentativo, sem argumentação, não é nada. Então, mais do que vocês se preocuparem apenas com a estrutura, vocês precisam se preocupar com o conteúdo. Como eu falei no começo da aula, vocês precisam ter leitura e vocês precisam ter treino
Vocês precisam ler bastante para que vocês saibam argumentar sobre aquele tema que está sendo proposto, aquele tema que está sendo debatido. Então, qual é a palavra-chave? Argumentação. É a argumentação que você vai desenvolver nos parágrafos do desenvolvimento. A argumentação é o ponto-chave quando falamos de como fazer uma excelente redação. Não existe uma redação nota 1000 que não tenha uma argumentação embasada, que não tenha uma boa argumentação. Então, qual é a palavra-chave do desenvolvimento? Argumentação. É no desenvolvimento que as ideias principais devem aparecer. Nesse espaço, você deve dar voz ao seu ponto de vista e construí-lo de maneira coerente e coesa. Tudo que foi levantado na introdução deve ser discutido aqui. A dica é que você reserve ao menos 2 parágrafos para que os dados e referências fiquem claras para o leitor. Desenvolva uma ideia diferente para cada parágrafo. Qual é a dica que a gente dá? Um parágrafo para a introdução, 2 parágrafos para o desenvolvimento e 1 parágrafo para a conclusão. Ah, eu tenho que seguir isso? É regra? Não posso mudar? Não, turma, isso é apenas uma sugestão para que o texto de vocês fique mais enxuto, um texto mais coeso e mais coerente. Então, vocês podem aí separar 2 parágrafos para o desenvolvimento. E o que vocês irão colocar nesses 2 parágrafos? São esses 2 parágrafos que vocês vão argumentar. Vocês vão definir os objetivos do texto de vocês. Escolham pelo menos 2, porque senão vai ficar algo muito genérico e você não vai conseguir detalhar cada um dos seus objetivos, cada uma da sua argumentação. Não adianta sair argumentando de forma solta e não explicar cada um. Então é necessário que vocês tenham essa preocupação de definir, de limitar os argumentos de vocês. A conclusão. Vamos ver aqui uma proposta de conclusão completa, né? Na proposta de conclusão, vocês já sabem que o Enem cobra o quê? Que obrigatoriamente tem que ter o quê? A proposta de intervenção. Então, vamos analisar aqui a conclusão que foi feita pela Evelyn Lima. E ela também conseguiu nota máxima na redação. Por que que ela conseguiu? Porque ela cumpriu com as 5 competências. Lembrando que a competência de número 5 está relacionada à proposta de intervenção. Fica evidente, portanto, a necessidade de garantir o acesso à cidadania para todos no Brasil. Destaque, o governo federal, responsável por administrar o povo e os interesses públicos, com o apoio do Ministério da Cidadania, a partir de medidas governamentais destinadas à pasta, deve disponibilizar benefícios financeiros, sociais para cidadãos que não tenham como pagar a retirada de um registro civil. Essa ação será realizada com o intuito de custear a posse desse documento importante, para que também a sociedade não naturalize a intolerância que a permeia. Dessa maneira, com a conjuntura de tais ações, os brasileiros verão o direito garantido pela Constituição como uma realidade. Vamos analisar então essa proposta de redação que a Evelyn colocou na redação. Será que ela cumpriu com todos os elementos que são obrigatórios na proposta de intervenção? Vamos ver? E aí? Ela cumpriu sim todos os elementos. Por isso ela tirou a nota máxima. Se ela não tivesse cumprido com esses elementos, ela não alcançaria certamente a nota máxima, né? A Evelyn deixou bem claro quem é o agente responsável por essa situação, por essa problemática. Quem foi o agente que ela colocou? O governo federal, com o apoio do Ministério da Cidadania. Por isso, vocês têm que ter muito cuidado quando for citar esse agente. Tem que ser o órgão que realmente é responsável por aquela demanda. Não posso atribuir uma função que não seja daquele determinado ministério, daquele determinado órgão, daquela determinada instituição. A ação, disponibilizar benefícios financeiros. Detalhamento para cidadãos que não tenham como pagar a retirada de um registro civil. Ela disse como é que tem que fazer. Então, turma, observem que a Evelyn conseguiu cumprir tudo o que pede a proposta de intervenção. Observem que no texto dela, ela traz a conclusão e ainda apresenta uma proposta de intervenção.
porque, na verdade, a proposta de intervenção é apenas uma parte, não é a conclusão por inteiro. Você vai finalizar o seu texto, você vai concluir a sua ideia e aí sim apresentar a sua proposta de intervenção, que deve conter todos aqueles elementos que nós acabamos de analisar. Agente, ação, detalhamento, meio de execução e finalidade. E por fim, só para a gente relembrar, essa é a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Fiquem bem atentos para que vocês não misturem essas partes, para que vocês não coloquem argumentos que devem estar lá no desenvolvimento, no parágrafo de introdução, para que vocês não concluam o texto de vocês lá no parágrafo do desenvolvimento. Então, é preciso estabelecer cada parte. Por isso, é muito importante que você faça o quê? Um planejamento do texto de vocês. E que logo no parágrafo de introdução, você apresente o tema e tenha a sua tese. Que no parágrafo do desenvolvimento, você possa colocar todos os seus argumentos. E que no parágrafo de conclusão, você finalize a sua ideia e faça, então, a sua proposta de intervenção. Então é isso, turma. Finalizamos a nossa aula. Aguardo vocês na próxima. Um abraço e até lá!